Graça e paz, igreja. Amém? Você pode se colocar em pé. Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nós estamos todos juntos para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus que permitiu que você estivesse aqui. Tenho certeza que você veio aqui é porque Ele assim quis, porque era a vontade dEle. Você não veio à toa, você não veio por acaso, você veio porque Deus tem um plano na sua vida. E Ele quer falar contigo aqui essa noite, amém? A Bíblia diz que eis pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça que nós somos salvos. O véu se rasgou, não existe mais nada que nos separa de Cristo, nos separa de Deus. Hoje você consegue louvar a Deus, adorar a Deus livremente. E você pode adorar a Ele com seus louvores, com a sua oração. Adorando a Ele, nós estamos na casa de oração, na casa de adoração. E você está aqui essa noite para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos celebrar aqui juntos, como irmãos, como igreja, todos unidos, em uma só voz, adorando a Ele, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos mantido, que tem nos conservado, na toda bênção, derramado bênção sobre as nossas vidas. Ele é o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E eu convido a você essa noite a soltar a sua voz, todo o seu fôlego, com toda a sua força, para adorar a Ele, amém? Aleluia, nós vamos adorar ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Deus. Vamos. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Que a bondade e também misericórdia venha atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. E na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com o raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça.
disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Senhor e Salvador da nossa vida. Deus seja louvado pelos séculos e séculos, meu Deus. Nós estamos aqui para te louvar e eu quero te louvar, te adorar. Tu és a única razão, Senhor, da nossa adoração. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja, Pai, o teu nome, Jesus. Você está aqui essa noite para louvar a Ele? Glória a Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vou declarar agora: em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus, nós queremos te louvar, Deus, receba, Pai, nosso louvor, Deus, a nossa
cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos nos assentar. Glória a Deus, que bom te ver aqui, querido, vencendo o frio, né? A gente vê hoje o pessoal fica com medo de sair, fica encorujado em casa, mas nós vencemos pelo nosso Deus. A gente faz por tantas coisas, né? Tantas motivações, a gente sai e vence o frio. Não seria por isso que nós ficaríamos em casa num dia frio, ao invés de podermos juntos celebrarmos o nosso Deus. Temos alguns avisos para a nossa caminhada. Dia 18 e 19 de julho, no próximo mês, nós teremos a nossa escola bíblica de férias. É uma segunda e terça-feira. Será um tempo maravilhoso para as nossas crianças. Em breve nós já estaremos compartilhando o nosso banner temático, né? As crianças vão ficar muito felizes com o tema, é algo do dia a dia delas. Mas nós precisamos de voluntários para estarem nos ajudando, além dos nossos irmãos do Ministério Infantil, as nossas irmãs que já têm trabalhado, estarão nos ajudando também, mas você que deseja nos ajudar nesses dias, será na segunda e na terça-feira, dia 18 e 19 de julho, no período da tarde. Então, dê um nome para minha esposa, você que vai nos ajudar com a tua mão de obra aqui, né, em diversas áreas nós precisamos de gente ajudando, não só na área com as crianças ali diretamente, né, mas dos bastidores e toda a montagem, servindo os lanches e demais funções. E também você que deseja abençoar, né, com os lanches, às vezes a gente faz um bolinho, às vezes um cachorro-quente, o ministério está se organizando, mas você pode também procurar a minha esposa para estar dando o teu nome, o que precisa para nós estarmos juntos abençoando. E a terceira questão que você pode nos ajudar é divulgando. Então, todas as crianças, convide os coleguinhas, os amiguinhos, né, você pai, mãe que tem algum parente que vai estar aqui de férias, já divulga a EBF, porque é na EBF que muitas vidas foram transformadas. Em todos esses anos de ministérios, querido, nós vimos muitas famílias iniciando no seu processo de conversão através das crianças na escola bíblica de férias. Por isso que nós investimos muito neste tempo. Ali, às vezes, é um momento onde a criança é alcançada e, através da criança, a família começa a vir e a frequentar a caminhada com Cristo. Então, nos ajude a divulgar dia 18 e 19 de julho, uma segunda e uma terça-feira, no período das férias. Lembrando também os amados, no próximo domingo nós temos uma programação toda especial. Estaremos comemorando mais um ano da nossa igreja, estamos de aniversário, né, na próxima semana, e nós estaremos recebendo, né, o irmão Omar e a Ruth, juntamente com os amados ali do Seminário Maranata. Eles já estão na cidade, estão trabalhando nessa semana ali na Missão Caiuás, uma equipe de 40 a 60 pessoas, já estão fazendo o trabalho, tem acompanhado, a gente tem conversado muito, e eles estarão ministrando a nossa vida no próximo domingo. Estarão trazendo a palavra, e com a equipe ministrando canções, ministrando também um teatro para abençoar as nossas vidas, e a temática que vai ser trabalhada é a urgência das missões. O chamado ao Senhor, as missões urbanas, é uma urgência, não é para amanhã, para depois. Nós, como igreja missional, que temos ministrado sobre isso, sermos missionários no trabalho, com um amigo, no dia a dia, certamente será um tempo muito especial para as nossas vidas. Dizer para você chegar bem antes, queridos, para você não ficar sem lugar ou não ficar num lugar muito afastado. Então, só da equipe nós temos bastante gente. A mesa diaconal vai estar providenciando já mais cadeiras para nós recebermos todos os amados, mas venha, participe deste culto marcante, é um culto de missões e de aniversário da nossa igreja. Também nós estamos finalizando as nossas inscrições para o encontro de casais. Você que ainda está em dúvida, pode nos procurar o Gilmar, para maiores informações. Vai ser um tempo marcante, maravilhoso para as nossas vidas, não só para descanso. O mais importante ali é a ministração, querido, é a palavra de Deus para as nossas vidas. E é tão importante isso, queridos, que não importa quanto tempo você tem de caminhada. Eu pastoreando, me casei, a primeira atividade que eu tive depois da lua de mel de viagem
foi um encontro de casais. E eu poderia dizer, sou pastor, já estou falando sobre isso, cresci ouvindo sobre casamento e tudo mais, mas foi o primeiro investimento que eu fiz na minha família. E desde então, ou nós estamos organizando, ou participando de encontros de casais, para que possamos estar sendo ministrados. É um tempo de recarregar as baterias, de estarmos mais perto do Senhor num final de semana. E lembrando você que tem filhos, nós teremos ali programação, a Viviane vai estar conosco, junto com a família, a gente está preparando ali um material, para que os nossos filhos também possam ser ministrados no período em que os casais estiverem sendo ministrados no salão ali, no momento especial de culto. Então você que ainda não fez, faça a sua inscrição, certamente será um tempo maravilhoso para as nossas vidas. Quero convidar o conselho para vir chegando aqui à frente, e também convidar o Francesco é o apelido dele, né? Renato Chesco, todo mundo conhece ele como Chesco, mas o nome é Francesco, a Tuliane e o Benício para virem chegando aqui. Também os familiares podem vir chegando, e amigos, se quiserem vir para cá, para este tempo onde nós estaremos recebendo estes amados. Isto. Pode chegar aqui em cima, acho que vai ficar melhor para... O conselho também chega aqui pertinho. E aí, meu? Joinha, não? É isso aí, cara. Muito bom. Glória a Deus. Essa família é um presente para a nossa caminhada, queridos. O Senhor os trouxe, e desde o início nós já tivemos um primeiro contato na célula, né, de homens, com o Chesco, e logo já fomos visitar a célula que nós primeiro fomos visitar, das Irmãs à Tarde, né, já foi ali com a Tuli e todo o pessoal, e nós fomos conhecendo um pouquinho mais dessa família, que já chegou e continuou na caminhada. Eles estão vindo de Dourados, da IPI de Dourados, do pastor Edson Rios, e já chegou com o coração totalmente disposto à obra, para auxiliar, para trabalhar, para ajudar. E isso é maravilhoso, queridos. Nós vemos uma família jovem, um casal jovem, né, com filho pequeno, já vindo mais um, e com o coração disposto. E isso mexe muito com as nossas vidas, porque desde novos nós também sempre tivemos, os filhos vão junto, vão sendo ministrados, vão aprendendo, e num mundo onde nós temos tantas impossibilidades, eu não posso por causa disso. Eu me lembro de uma charge que nós tínhamos, né? Quando eu for mais velho, eu vou me dispor para Jesus. Quando eu tiver mais tempo, né? Quando meus filhos crescerem. E o tempo vai passando, né? E o melhor lugar para nós constituirmos a nossa família é trabalhando com o Senhor, não para o Senhor, mas juntos na caminhada. E hoje nós ficamos muito felizes de receber vocês, né? Já estão na caminhada com projetos, né? Nossa célula de homens multiplicou, e eles vão estar juntamente, o Luan e a Ana, então, os dois casais jovens com filhos pequenos. Já multiplicamos a nossa célula de homens para que eles possam estar com uma célula de jovens casais. Então, os homens mais novos já multiplicaram e trazendo as suas famílias para que nós possamos continuar nesta caminhada. Então, nós ficamos muito felizes em nome de Jesus, né, com este recebimento. Vamos nos colocar em pé, amados. Vamos estender as nossas mãos aqui à frente. O conselho também estenda as suas mãos. Nós queremos orar por esta família. Eu quero te pedir, igreja, comece a orar por eles, abençoando esta família. Já sempre desempenhou o ministério, estavam servindo ao Senhor lá em Dourados, intensamente, né? Já recebemos a carta deles, e pastor Edson também com muitas recomendações acerca desta família, e nós já podemos ver que há projeto do Senhor para que a nossa caminhada continue se expandindo, crescendo. Então ore pela vida deles, que o Senhor dê sabedoria como pais, que o Senhor continue guardando este casamento, esta família em crescimento. Vai orando em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos pela vida do Francesco, da Tuliane, do Benício, pela vida desse outro presente que está chegando, Pai. E te louvo, Pai, porque o Senhor nos presenteou com esta família. São um presente do Senhor, como todas as famílias que o Senhor tem acrescido a nossa caminhada. Eu te louvo também pela disponibilidade do coração deles em te servir, mesmo diante dos desafios, ó Pai, desta fase que eles estão.
um coração pronto a dizer sim para o teu chamado, Pai. Nós abençoamos este tempo na vida deles, este novo tempo aqui em Amambai, onde eles estarão conosco, debaixo, ó Deus, do nosso pastoreio, para que seja um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, um tempo na tua presença, Senhor. Nós recebemos você, Francesco, Tuliane, Benício, a esta caminhada como membros da IPI de Amambai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas, queridos. Receba um abraço do conselho. Eu quero que você estenda suas mãos aí onde há uma criança, para nós estarmos orando. E orando, agradecendo também pela nossa festa da colheita, queridos. Estamos ainda fechando as últimas contabilidades, mas para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos arrecadar mais de 21 mil reais na nossa semana do milho, da colheita. É um milagre de Deus, com o investimento de cada um dos amados, e nós, em breve, estaremos passando os novos investimentos na construção, mas para a glória do Senhor, nós vamos continuar avançando, em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos aqui para as nossas crianças. Paizinho, nós abençoamos cada uma das nossas crianças, Pai, com a tua bênção, com a tua presença. Pedimos que o Senhor esteja usando as professoras, auxiliares, capacitando, Pai, para esta tarefa de pastoreio das nossas crianças. Que, ó Deus, ali o teu Espírito esteja agindo, falando com cada uma delas, ministrando cada coração, assim também como o Senhor vai estar ministrando as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Essa canção é uma declaração tão profunda, queridos. Ela fala que o meu respirar é o Espírito Santo de Deus, é a presença dele em mim. E na prática nós investimos tempo em tantas coisas, queridos, que demonstram que muitas vezes esta não é uma realidade das nossas vidas. Mas nessa noite eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E se de repente essa canção ainda não é uma realidade plena na tua vida, que você não deixe de cantá-la, ou não cante de qualquer forma, mas que você possa fazer dessa canção a tua oração ao Senhor, dizendo: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Eu quero viver essa dependência, entender que sem Ti eu nada sou, entender que o Senhor é o meu alimento, Tua presença é tudo que eu preciso. Tu és tudo, o Senhor já fez tudo que deveria ser feito. Tudo que o Senhor fez já é o suficiente para a minha história, já é mais do que eu mereço, é graça, é presente. Que você, juntamente conosco, possa fazer desta canção a tua oração nessa noite, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade
nada sou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Sem ti nós estamos perdidos, Senhor. Perdido estou sem ti. Se não for o Senhor, ó Deus, ao nosso lado, se não for o Senhor na nossa vida, Senhor, nós não somos nada. Nós não somos nada nem ninguém, Senhor. Tu és tudo em nós. Aleluia. Recebe toda a glória, Senhor, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Continue falando com Ele, querido. Continue apresentando a tua vida diante do Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu és o Rei das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, deixar as distrações de lado, Pai, e voltar os nossos olhos para Ti a cada dia, Senhor. Um Deus que é bom, que é tremendo, que é maravilhoso. Deus que nada se compara, porque Tu és tudo em nós e através de nós.
fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom, 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 tu és bom, 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, bom, Declarar essa declaração de amor ao Senhor, que Ele jamais nos deixará. O Senhor nos ama, querido. Que essa seja a tua convicção, Ele jamais te deixará. tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu Esse é o amor não de me Deus, deixarás, E jamais não nos me deixa, nos deixarás abandona. Esse é o nosso Deus. jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Levante as tuas mãos ao Senhor. Você pode agradecer a Ele, querido. Nesse momento eu gostaria que você começasse a agradecer a Ele pela bondade, pela misericórdia, pela graça, pela vida. Não peça nada agora. Nesse instante só exalte a Ele. Só agradeça e engrandeça o nome do Senhor. Deus que jamais nos deixa. Daqui a pouquinho nós vamos declarar mais uma vez essa parte. Mas agora agradeça a Ele, querido. Deus que fez tudo, que deu tudo por nós. Oh Deus, maravilhoso Deus. Oh, como tu, oh Deus, grande tu és, bondoso tu és, oh Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declara Ele. Tu não me deixarás, não me deixarás Com jamais. alegria. Tu não me Essa é deixarás, mais uma declaração que não me celebra, deixarás querido, este cuidado de Deus para conosco. Tu Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás,
Tu és maravilhoso. Não há outro como Tu, Senhor. Que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, falando conosco. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada, ó Deus, oferta de amor, oferta de carinho na Tua presença, Pai. Oferta de fidelidade, de louvor e adoração entregues a Ti, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, amados. Glória a Deus. 2 domingos atrás, nós estivemos ministrando com o tema Como lidar de forma sábia com as provações. E hoje eu gostaria de dar continuidade a este tema, dizendo como lidar de forma sábia com as tentações. Antes de nós explicarmos essa diferença entre provações e tentações, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 a 18. Outra mensagem você vai encontrar no nosso YouTube, IPI Amambai. Só você colocar lá, pesquisar a grande celebração de 2 domingos atrás. Nós lemos até o verso 12, falando sobre as provações. E aqui Tiago, ele continua falando sobre essa sabedoria que ele pediu nos versículos anteriores, mas falando sobre tentações. E aqui há uma preciosidade da palavra para nos mostrar que o Senhor, Ele tem um cuidado tremendo para com as nossas vidas. Este amor que nós acabamos de declarar, essa bondade do Senhor, ela se manifesta diante de lutas e de dificuldades. Mas vamos ler o nosso texto. Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como nós falamos, vamos falar sobre a maneira sábia com que lidamos diante de tentações. Pastor, qual é a diferença de uma prova e de uma tentação? Uma pessoa madura, queridos, na fé, e paciente, ela passa por provações. E as provações vêm de Deus, e o alvo delas é trabalhar o nosso caráter. Quando o Senhor, Ele nos dá uma prova, o objetivo não é que sejamos reprovados, mas é que nós sejamos aprovados. Quando os amados que lembram um pouquinho da época de escola, ou alguns que ainda estão estudando, a maior parte dos professores, ou vamos colocar assim, um professor eficaz, ele ensina, e no dia da prova, o objetivo dele não é que o aluno vá mal, né? Mas ele está testando todo o conhecimento que ele transmitiu para aquele aluno, para aquele discípulo, né? Naquela matéria, para que ele possa avançar. E assim é o Senhor, as provações, as provas da nossa vida, nos vêm para avaliar a nossa maturidade, a nossa caminhada e trabalhar o nosso caráter. Agora, as tentações não vêm de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso para as nossas vidas. Inclusive, o primeiro momento é, pastor, de onde vêm as tentações? É a primeira pergunta que nós vamos trabalhar nessa noite. Mas as tentações já não são provas, mas são armadilhas. E aí eu vou para aqueles professores rancorosos, né? Eu tinha uma professora
que nós falamos que ela era muito amarga, né? O objetivo dela é fazer armadilhas ali para que nós fôssemos pegos de alguma forma, e nós ficávamos ali como alunos preocupados com o que viria, inclusive matérias que nem eram abordadas. Então, quando nós falamos de tentações, nós falamos de armadilhas, cujo intuito, o objetivo são nos derrubar. Então, Deus, Ele não manda tentações. E nós vamos olhar biblicamente, não sou eu que vou estar falando, o Tiago, o pastor Tiago acha, não. Nós vamos para a palavra de Deus nos diz de onde vêm as tentações. O Senhor, quando nos prova, é para que possamos avançar, amadurecer e sermos aprovados diante dEle e maduros, para que possamos alcançar e herdar as bênçãos do Senhor. Mas quando nós falamos de tentações, nós não devemos questionar o amor de Deus por nós, porque as tentações não têm a ver com Deus. As tentações têm como objetivo nos derrubar. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma provação, e aí o inimigo ele nos oferece, ou a nossa carnalidade nos oferece, uma forma de vencer a provação ilícita, e nós optamos por essa forma, nós caímos então na tentação. Olha como são coisas distintas. Vou repetir novamente, e eu vou utilizar um exemplo. Uma certa vez um jovem, nós estávamos indo para um encontro de jovens numa cidade próxima, mas para chegar nessa cidade nós cruzávamos a fronteira, né? Nós estávamos a 11 quilômetros do estado de Goiás, e ali nós cruzávamos a fronteira, tinha o posto policial, e esperando essa parte da equipe chegar e não chegava, eu preocupado com o horário, já estava quase entrando no carro e ia atrás deles, né? De repente eles chegam, no findar da tarde, e eles falam: pastor, olha, passamos por uma provação, o inimigo se levantou de uma forma, mas Deus nos deu o livramento. E daí eu falei: o que foi que aconteceu, né? Já fiquei preocupado. Pastor, eu estava dirigindo, e eu não tenho carteira de motorista. Eu falei: ixi, lascou, né? E o carro está com o documento vencido, e a polícia parou a gente, o inimigo estava se levantando. Eu falei, respirei fundo, né, para deixar concluir a história, né? Mas no final das contas nós conversamos ali, demos um jeito com o policial ali, e daí conseguimos passar. Olha como Deus foi bondoso. Eu falei: meu irmão, eu não quero te desapontar aqui na sua colocação, mas quem saiu vitorioso nessa situação não foi o Senhor. Quem proveu esse escape foi Satanás, e vocês caíram numa tentação do inimigo. Você está errado, você está sem carteira, teu carro está com o documento vencido, e você não deveria estar dirigindo aqui. Pastor, mas nós estamos indo para um acampamento. Eu falei: podia ser para a glória, se tivesse que ir de carro, você tinha que estar com a carteira de motorista em dia, se ir para a glória fosse de carro. Ficou meio chateado ali na hora, mas vamos caminhar, meu irmão, se arrependa, peça perdão ao Senhor, e não faça mais isso. E aqui é interessante, queridos, porque nós somos colocados nessas escolhas de caminhos constantemente. As provas vêm de Deus, e Deus está avaliando a nossa caminhada, as nossas escolhas. E dentre essas escolhas, nós temos as escolhas que nos levam para a maturidade, mas nós temos escolhas que são as tentações, ou tentações que vêm de acordo com a nossa carnalidade, mas são os caminhos largos e mais fáceis. São as armadilhas para que sejamos ali derrubados. Agora, aqui há algumas questões. A primeira dela: pastor, então de onde vem a tentação? De onde vem? Qual é a origem dessas questões? E a palavra de Deus já nos mostra. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Definitivamente as tentações não vêm de Deus. Mas o que Tiago ele nos mostra? Ele nos mostra algumas pistas. Ele mostra algumas áreas da nossa vida, ou seja, a nossa própria carnalidade, como origem das tentações. Ou seja, podemos concluir que a tentação, ela vem da nossa própria tendência carnal, e ela é otimizada por Satanás, para que possamos cair em determinadas armadilhas. Tiago ele continua dizendo: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Ou seja, não culpe a Deus pela sua tentação. Deus, ele é santo, ele não vai tentar você. Mas Tiago, ele entende o processo do pecado, das tentações, como um processo, aliás, como alguns estágios dentro da nossa vida. E é interessante, eu estava lendo um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, e quando ele fala acerca disso, ele aborda 4 estágios do pecado, ou da concepção do pecado. O primeiro estágio, como nós vimos aqui no versículo 14, é a própria cobiça, ou o desejo. Então, quando falamos de tentação, ela começa em nós, na nossa carnalidade. De onde vem? Vem de nós. Vem do ser humano, vem da minha carne. E tudo começa com o desejo, com a cobiça. Eu quero algo. Agora, se nós não subjugarmos a direção do Espírito Santo, a nossa carnalidade, a nossa vida, nos tornando homens e mulheres espirituais, lendo a palavra, jejuando, caminhando com o Senhor, nós constantemente vamos pender para a nossa carne, ou seja, as tentações vão começar a conceber pecados e mais pecados. Mas aqui ele aborda, em primeiro lugar, a origem como desejo, primeiro estágio, a cobiça. E aqui, essa expressão necessariamente não é do original grego, né, epitimia, não tem uma qualificação de ser um desejo bom ou mal, é apenas um desejo. E somos nós, como servos e servas do Senhor, que vamos direcionar este desejo. Somos nós que vamos designar para onde nós vamos levar este desejo. O pecado, ele começa com um anseio. Eu desejo saciar a minha alma, eu desejo saciar a minha vida. Se eu vou pegar esse desejo e levar para o Senhor, é uma coisa. Se você dentro do teu casamento, eu tenho um desejo pela minha esposa, você vai encaminhar esse desejo, investir na tua esposa, na tua família, glória a Deus. Mas se você vai pegar esse desejo e caminhar para atos ilícitos fora do teu casamento, esse desejo se torna mal. Começa com um desejo, começa com esse desejo legítimo da nossa carne, que nós podemos levar para um lado ou para o outro. Agora, quando nós falamos de cobiça, queridos, que é a tradução que é adotada na maior parte das versões, nós falamos de uma tentativa de satisfazer um desejo da nossa carne de outras formas que não Deus. Então, fora da vontade de Deus. Por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos que eu anotei. Comer é normal, então é um desejo da nossa carne, não faz mal comer. Comer é bênção, todos nós devemos comer, é um desejo da nossa carne. Agora, a palavra de Deus nos diz que a glutonaria é pecado. Então, olha como comer é bênção, o glutão que come demais é pecado. Dormir é normal, queridos? É bênção ou não? Sim ou não, queridos? Dormir é bênção. A preguiça é pecado. Sexualidade dentro do casamento é normal? É bênção de Deus, não é pecado. Mas fora do casamento, tanto antes do casamento como atos ilícitos, é pecado. Ou seja, com essas comparações simples, nós podemos entender que os desejos devem estar sob o controle, dominados, segundo a ação do Espírito nas nossas vidas. Nós, como cristãos maduros, precisamos ter uma vida equilibrada em todas as áreas das nossas vidas, para que não vá para o segundo estágio que Tiago apresenta. O segundo estágio que Tiago ele apresenta está no final do 14. Então, no início do 14, no meio do 14, ele diz que a sua própria cobiça é de onde vem a tentação, e diz que a cobiça atrai e seduz. E aqui é algo interessante, que o segundo estágio é o engano. E aqui há duas figuras que Tiago ele utiliza. A primeira é da atração, como uma armadilha, e a sedução, que é associada a um anzol com uma isca. Eu não sei se você já fez uma arapuca, já para pegar passarinho, né? Nós estávamos esses dias pedalando e vimos uma revoada de uns pássaros lindos,
preto com amarelo, né, no peito todo amarelo, eu não sei qual que é a espécie desse passarinho. E quando eles batiam as asas, ficava um olhinho amarelo nas asas também, né? E eu me lembrei de quando eu era mais novo, sempre que eu via um passarinho desse bonito, eu queria ter em casa, né? E daí eu falava com meu pai e eu armava uma arapuca para tentar pegar um passarinho, né? Eu pegava pardalzinho, né? E a arapuca, o objetivo dela é o engano, é uma armadilha. E as formas que você tem para desempenhar, geralmente estão associadas com a sedução. Então você fica ali jogando uma quirela para o passarinho pegar, né? Ou então aqueles que gostam de pescar, você esconde o anzol, e daí tem as iscas, né? Não, faz isso, porque fica mais cheirosa a isca para o peixe, enrola bem, esconde, e põe a minhoca, não, minhoca é massinha, né? Qual é o objetivo de tudo isso? Atrair, enganar, seduzir o peixe para que você consiga pegá-lo. E assim o inimigo das nossas almas, querido, ele também age dessa forma. Ele aproveita da nossa carnalidade e ele então, ele espera, ele vai apresentando de acordo com a nossa cobiça. Ele vê que nós estamos ali descontrolados na nossa carnalidade. E através da nossa cobiça, nós começamos a ser atraídos e seduzidos. Começamos a ser enganados. Por exemplo, se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, o que ele teria feito? Davi, por exemplo, se pudesse ver a tragédia que viraria a sua casa, quando ele olhou a primeira vez para Betseba, você acha que ele deitaria com ela? Cada um dos casos que nós olhamos na Bíblia de pecados, se aquele que pecou, ele pudesse ter uma visão do futuro, do que viraria a sua vida depois daquele pecado, certamente a pessoa retrocederia. Mas o pecado, a cobiça, nos seduz. Eu fico imaginando eles ali olhando, Davi olhando um tempão, enganado, pensando as artimanhas, as formas que ele teria para justificar aquele pecado. Ou seja, a cobiça nos atrai e nos seduz. Mas o terceiro estágio aqui do pecado é o nascimento do bebê chamado pecado. Olha que figura interessante que Tiago usa. Figura de uma gestação. E o terceiro estágio é quando nasce a criança. Está ali no versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. Note que nós temos ali algumas possibilidades de refrear os nossos impulsos carnais, os nossos desejos, nas mais variadas esferas, antes que o pecado esteja sendo consumado. Mas muitas vezes, porque é tão difícil, queridos? Porque muitas vezes nós estamos no estágio onde já estamos seduzidos pelos nossos desejos e pela nossa carnalidade. A figura aqui já não é mais da armadilha e do anzol, mas é para esta figura do nascimento. Aconteceu. Nós temos aqui um bebê chamado pecado. E finalmente o último estágio que Tiago aborda é a morte. O salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De onde vem a tentação? A tentação não vem de Deus, ela vem de nós mesmos, da nossa própria carnalidade. Por isso, quando nós olhamos em vários textos da palavra, nós vemos: não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Um crente carnal é alguém imaturo na fé. Por isso, o chamado de Deus para as nossas vidas é para amadurecermos, para não vivermos mais como escravos do pecado e nem cobiçando as questões da nossa carnalidade, mas a olharmos para uma espiritualidade sadia, a vivermos as coisas do alto, onde o Senhor está morando, onde é a morada do Pai, do Altíssimo. Pensarmos nas coisas concernentes ao reino de Deus, vivemos esta realidade na presença do Senhor. Qual é a solução para as nossas vidas, então, pastor? Se vem da minha própria carnalidade, não tem a ver com Deus, não é Deus que está me tentando. O que fazer diante da tentação? Olhe para a bondade do Senhor.
O que Tiago nos aponta aqui no verso 17 é que toda boa dádiva, todo presente, dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ou seja, o nosso Deus, Ele é bom. Acabamos de declarar isso. Tu és bom, Senhor. Tu não me deixarás jamais. Essa mentalidade de que o Senhor ou o diabo estão constantemente nos colocando em ciladas, nos eximindo da responsabilidade e da maturidade, queridos, não nos leva a lugar nenhum. Toda vez nós ficamos, a culpa é do inimigo. Hoje pela manhã, eu estava citando aqui alguns exemplos para os amados, né? Aliás, hoje nós iniciamos um estudo bíblico falando acerca dos profetas do Antigo Testamento. Então, é muito interessante, queridos, se você puder estar conosco, se organize para isso, todos os domingos das 9 às 10 da manhã. Estamos falando sobre todos os profetas menores, mas dando um panorama geral, em primeiro lugar, sobre o profetismo no Antigo Testamento. Você quer saber qual é a função do profeta, se existem profetas hoje, quem é um profeta de verdade? Talvez você fale, será que aquele fulano é profeta? Tem um irmão que diz que é profeta, outra diz que é profetiza. Vamos estudar a palavra e aprofundarmos. Mas eu estava dando um exemplo aqui, de que há pessoas que tudo, eles culpam o inimigo, né? A pessoa está caminhando, acontece uma situação, esse machucado foi o inimigo que fez em você, né? Poxa vida, né? Está jogando bola, o cara entrou com um carrinho, entrou na canela, machucou a perna, mas isso é o inimigo que está se levantando contra a tua vida. Não, querido, isso é futebol, né? O cara foi meio grosseiro com você, da próxima vez fica meio esperto, né? Por quê? O inimigo não pode se levantar. Pode, querido. Mas se você estiver em casa, assistindo televisão, e aparecer do nada um jogador de futebol te dando um carrinho, aí sim, talvez eu falo, olha, acho que o inimigo está se levantando, né? Mas no campo de futebol, é isso que acontece. Você tromba num, tromba no outro, acaba se machucando. E isso parte de uma espiritualidade imatura, onde nós culpamos sempre o inimigo por tudo. Então, eu fui lá, fiz um mau negócio terrível, não perguntei a opinião de ninguém, ou às vezes até a esposa estava dizendo, não faça esse negócio, meu amor, olha, vai dar errado. Daí deu errado. É o inimigo que está se levantando contra a minha vida. Não, peraí, talvez seja um pouco de teimosia, de não ouvir as pessoas acerca do negócio que você não deveria fazer. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos isso claramente. Deus, Ele é bom. Ele não faz nada de ruim para as nossas vidas. E mesmo as provações, que no momento parecem ser ruins, elas têm um motivo bom, que é a nossa maturidade. Tudo que é tentação não vem de Deus, mas note que, segundo a palavra, elas são utilizadas por Satanás, mas elas são de nós mesmos. Agora, olhe para a bondade do Senhor. Sabe, olhe para aquilo que Deus é, para a bênção que Deus tem para a tua vida. Olhe para essa graça imerecida derramada sobre nós, porque isso vai nos dar aí um caminho diferente a traçar. É interessante, queridos, que quando Satanás, ele tenta Eva no jardim do Éden, a tentação começa questionando o amor de Deus por eles. Acho que Deus, ele não é tão bom assim com vocês. Ele sabia que se vocês comessem, vocês se tornariam iguais a eles. E o desejo de Adão e Eva os levou para o pecado. Mas eles começaram a ser questionados neste relacionamento com Deus pela serpente. Olhar para a bondade de Deus nos permite, queridos, vencer, é um antídoto para vencer as tentações. Agora, quando nós começamos, eu acho que Deus está de sacanagem comigo, né? Acho que Ele não me ama tanto assim. Nós começamos a querer dar um jeito. Quer ver um outro exemplo? Quando nós olhamos para Abraão, não havia uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação? Quando ele começa a duvidar do poder deste Deus, daí ele já olha para a empregada deles com outro olho, né? É um safado ele, né? Convenhamos, né? Deu um migué aqui, armou a história perfeita. Não, mas eu vou ter que acontecer. Daí a esposa também estéril. Por quê? Começou a duvidar da bondade de Deus. Ora, não foi Deus que prometeu? Não era Ele que estava pedindo. Deus prometeu, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Eu vou te dar um filho.
O que ele fez? Foi lá e fez do jeito dele. E assim, queridos, toda vez que a gente questiona a bondade de Deus, ou questiona essa soberania do Senhor, nós tendemos a dar um jeito segundo a nossa carne e acabamos caindo na armadilha de Satanás. A nossa própria tentação nos leva para a armadilha. Quando nós sabemos, queridos, que Deus ele é bom, ele é pleno, nós não precisamos cair nessas armadilhas de Satanás das nossas vidas. Não precisamos dar vazão às nossas emoções e sentimentos carnais, porque nós confiamos na bondade do nosso Deus. Confiamos nele. Sabemos que o Senhor é maravilhoso. Estamos saciados pela vontade do Senhor. É interessante que Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás lá no deserto, ele responde: nem só de pão, Satanás, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 40 dias, queridos, só tomando água no deserto. Se eu tivesse assim, querido, eu ia olhar uns calangos no deserto lá, olha, eu ia enxergar picanha no calango, né? Depois de 40 dias, uma fome, a palavra de Deus diz que ele teve fome. É a carnalidade de Jesus ali, a carne dele, carne terrena, vindo à tona. E Satanás fala: poxa, Jesus, olha, não precisa ficar olhando esse calanguinho não, transforma essas pedras em pães, pãozinho quentinho. E Jesus rebate: eu dependo da palavra que sai da boca de Deus, eu não preciso disso. Ou seja, ele está olhando para Deus, para a bondade do Senhor. Ele não estava olhando para as possibilidades que o inimigo poderia trazer para ele saciar a sua carnalidade, mas ele estava cheio da presença do Senhor. Uma coisa, queridos, é nós sermos tentados, outra coisa é ceder às tentações. Há uma frase que esses dias um irmão compartilhou na célula, o autor dela é Martinho Lutero, que ele diz o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que às vezes venham pensamentos, venham tentações no seu coração. É a nossa carnalidade. Está passando, você olhou, poxa. Mas você pode impedir, meu irmão, que esse ninho seja feito na tua cabeça. O que significa? Que o pecado seja concebido. Por isso, olhe para o Senhor, olhe para o nosso Deus. A palavra nos mostra que boa dádiva, dom perfeito, tudo isso flui da presença do Senhor sobre nós. Um Deus que não muda. E eu quero investir um tempinho nessas expressões. Vou deixar aqui na tela para que nós possamos avançar. Existem 3 questões aqui muito importantes sobre a bondade de Deus. Primeiro, essa boa dádiva. Deus, ele só derrama sobre nós bons presentes, boas dádivas. É isso que Deus tem para nós. Tudo que Deus dá para as nossas vidas é bom. Tudo que Deus faz é bom. Desde a criação, e viu Deus que tudo era bom. Até as provações que o Senhor nos dá são boas, porque nos trazem santidade e maturidade. Até isso, queridos, é bom. Em segundo lugar, nós podemos olhar, queridos, que Deus, ele derrama constantemente sobre as nossas vidas. Este verbo descendo no original, descendo do Pai das Luzes, a colocação dele é como se estivesse no português no presente do particípio, ou seja, é algo que continua sempre descendo sobre as nossas vidas. Ou seja, este dom perfeito que vem do alto não é de vez em quando. Deus, tudo que ele nos dá é bom, e ele sempre derrama sobre nós este dom perfeito. Ou seja, é uma fonte que não se esgota, que constantemente está derramando dons perfeitos sobre a nossa vida. E uma terceira realidade acerca da bondade de Deus, de olhar para o Senhor, é que Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Ah, será que Deus agora me esqueceu? Não, Deus, ele não muda. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele fez na vida de outros homens de Deus, ele vai fazer na nossa vida também. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Por isso, olhar para a bondade do Senhor,
olhar para essas três esferas, o Senhor, tudo que Ele nos dá é bom, Ele derrama constantemente, Ele não para de nos abençoar, e Ele não muda, nos faz dominar a nossa própria carne e olhar para a realidade do Senhor. Nos faz sermos gratos por aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nos faz confiar de que o projeto, o plano de Deus é muito melhor do que o nosso projeto, do que os nossos planos. Eu me lembro de um filme com o ator Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso. Eu não sei se você assistiu o primeiro desses filmes. Uma das primeiras atitudes dele quando ele se torna Deus, a ideia do filme, para aqueles que não assistiram, é que Deus resolve tirar férias. Isso não acontece. Mas escolhe ele, um Zé Ninguém, para ficar no lugar dele nesse período. E a primeira coisa que ele faz, ele pensa, Deus não é tão inteligente assim, né? Olha que vou resolver o problema de todo mundo. Vou organizar todas as orações em uma caixa de e-mail. E assim fica mais fácil para eu gerenciar. E ali quando ele começa a ouvir uma oração por vez, ele fica agoniado, porque são muitos pedidos, e ele resolve então fazer uma mala direta de sim, e desejar sim para todas as orações. O que acontece? O mundo vira um caos. E a pergunta é essa: imagina se o Senhor dissesse sim para todas as orações que você já fez, querido. O que viraria a nossa vida? Tudo que você pediu até hoje, se Deus tivesse dado sim para você, onde você estaria agora? É um caos, não tem como nós nem medirmos isso. Por quê? O nosso Deus, Ele é tão bom, que muitas vezes Ele não nos dá o que nós pedimos, para o nosso próprio bem. Um outro texto da palavra que diz, orais e não recebeis, ou pedi e não recebeis, porque pedis mal. O Senhor, Ele é tão bom para conosco, que muitas vezes Ele fala, não, isso aí eu não vou te dar não, Gilmar, não vou te abençoar com isso não, porque não vai dar bom isso aí, né? Tiago, eu sei que você quer muito isso, mas não vou te dar, porque não vai ser muito bom para você. Tamanha bondade do nosso Deus. Há uma oração que eu gostaria de mostrar com os amados aqui, um texto, na verdade, a autora dele é Elizabeth George, e ela fala sobre os paradoxos da oração. Ela diz assim, pedi a Deus força para que pudesse alcançar êxito, mas fui enfraquecida para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enferma para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. E foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar da vida, e foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todas, a pessoa mais ricamente abençoada do mundo. Olha que interessante, queridos. Talvez agora venha à tua mente alguns dos paradoxos de oração que você já se colocou. Algumas das orações que o Senhor respondeu, mas não da forma que eu e você esperávamos. Olhe para a bondade de Deus. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Mas em terceiro e último lugar, olhe para dentro de você, para a obra que Deus fez em você, para a obra dele na tua vida. É o conselho que Tiago nos deixa no verso 18. Porque pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu não sei se você percebeu
Que a mesma analogia que Tiago usa para o nascimento do pecado, que é o ato do nascer, ele agora utiliza para a nossa realidade de novos nascidos, de conversão diante do Senhor. Segundo o querer de Deus, Ele nos gerou. Agora, não gerados mais de uma semente corruptível, lembrando aqui de Nicodemos, né? Da transformação do Senhor, você precisa nascer de novo. Senhor, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, o Senhor disse, você precisa nascer agora pelo Espírito. O nascimento operado através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Há algumas características deste novo nascimento. Esse novo nascimento, ele só pode vir de Deus, e é graça do Senhor para as nossas vidas. Então, nesse processo, queridos, poxa, estou sendo tentado, será que é Deus que está tentando? Não, jamais. É a tua própria carnalidade, e o inimigo está preparando a armadilha. O que eu faço? Olhe para a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo, mas olhe para a obra que Ele fez na tua vida. Se você entregou a tua vida para Jesus de verdade, querido, ei, você nasceu de novo. O que isso significa? Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Essa não é mais a nossa realidade. Tem irmãos que estão aí perdidos. Mas é fulano, mas é ciclano, mas o que vão dizer de mim? Irmãos, se nós nascemos de novo, não é o que vão dizer de mim. É qual é a minha realidade com Deus. Olha a obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua. A nossa origem, queridos, é o novo nascimento agora, não é mais o nosso nascimento carnal. Somos agora como Nicodemos transformados, nascemos do alto, do Espírito Santo de Deus. Ou seja, este novo nascimento, em segundo lugar, ele é operado pela palavra de Deus. A palavra nos vivifica, ela nos regenera, nos transforma, nos santifica. Olha o que 1 Pedro 1,23 nos diz: pois fostes regenerados, fostes gerados novamente, não de uma semente corruptível, que era a nossa semente carnal, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Passando por lutas, começa a lembrar, peraí, eu fui regenerado. Já não é mais o antigo Tiago agora que vive. Senhor, me dá forças aqui, eu vou vencer, vou lutar, vou caminhar firmado em Ti. E o terceiro propósito desse novo nascimento é para que fôssemos como primícias das suas criaturas, como o verso 18 nos diz. Ou seja, é um outro tipo de vida. É um nascimento que é superior, é uma outra realidade, queridos. Nós não fomos criados para ficarmos aqui ciscando, né, com a cabeça para baixo. É aquela analogia da galinha e da águia, de uma águia que desde filhote foi criada em meio às galinhas, né? Achava que não podia voar. Assim é aquele cristão que passou pelo novo nascimento, mas continua vivendo na sua carnalidade. Vive aqui embaixo, preocupado com as coisas terrenas, preocupado com essa sociedade. Não, o Senhor nos chamou, queridos, para voarmos alto, voarmos muito mais alto. Por isso, diante da tentação, olhe para a obra de Deus na tua vida. Lembre de que o Senhor te chamou, te regenerou, está trabalhando na tua história esse processo de santidade. Você não foi criado para o pecado. Você não foi criado para voltar a ser escravo do pecado. Você foi criado para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Eu não sei em quais áreas você tem sido tentado ou tentada, minha irmã, meu irmão. O fato é que todos nós passamos por isso. Porque a tentação, ela vem da nossa carnalidade. E Satanás aproveita para lançar armadilhas. E muitas vezes ele nem precisa lançá-las, porque nós mesmos, seduzidos pelo nosso próprio desejo carnal, vamos atrás. Mas essa é uma noite de virar a chave, querido, e começar a agir de maneira sábia, não somente diante das provações, mas também diante das tentações.
Essa é uma noite para olhar a bondade de Deus para com você, meu irmão, minha irmã. Deus é bom o tempo todo. Ele cuida das nossas vidas. Mas é noite de olhar para a obra que Ele tem feito na tua história. Vira a chave, meu irmão, minha irmã. Você não nasceu, não foi criado, gerado novamente pelo Senhor para continuar vivendo no nível da carnalidade, do pecado. O Senhor te fez para ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Ele te fez para que a vontade dele se cumpra na tua história e na tua vida. Vença as tentações, escolhendo o caminho da salvação. Vença as tentações, escolhendo o caminho do domínio próprio, escolhendo o caminho do Espírito, amor, escolhendo o caminho da alegria, da mansidão, da bondade, da fidelidade, escolhendo o caminho da humildade, do domínio próprio. Esse é o anseio de Deus para as nossas vidas. Na sua imensa bondade, fazer com que nós amadureçamos e vençamos as tentações. Jesus foi tentado e venceu. Eu e você também somos tentados pela nossa própria carnalidade. Jesus foi tentado pela fome, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós também somos tentados na nossa carnalidade, mas nós não precisamos ceder, pois o Espírito Santo está em nós e Ele nos capacita a sermos mais do que vencedores. E esta é uma noite, querido, onde você pode sair daqui não somente encorajado a ser um vencedor, mas se relacionando diretamente com o Espírito Santo e sair daqui efetivamente um vencedor para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé, chamar o Ministério de Música. Antes de nós orarmos, nós vamos estar declarando esta canção. Colocando o teu coração diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Talvez hoje tenha sido um dia de muitas tentações. Talvez não, um dia mais tranquilo. Mas independente de qualquer coisa, nós devemos estar sempre preparados, como filhos e filhas do Senhor, blindados pela bondade do nosso Pai, sempre rememorando a grandiosa obra que somente Ele, através da sua palavra, pôde realizar em nós. Eu quero te convidar a declarar esta canção de todo o teu coração, pois ela é a expressão desta bondade do nosso Deus. E do meu coração seja o monte que pegou, a fonte que eu bebo és minha Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, tu és bom, Lá no início, do meu coração. seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Meu coração, seja o vento em minhas as velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Para Ele. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás E tu és bom, bom, bom. 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 Levante as suas mãos. Paizinho querido, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida, nossas famílias diante de Ti, Senhor. E olhamos para o alto nesta noite, Pai, e podemos contemplar a Tua bondade, a Tua majestade, a Tua grandeza, Senhor. E mesmo, ó Deus, em circunstâncias que nós, pela nossa própria carnalidade, somos tentados, Senhor, nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes e ter a plena convicção de que o meu socorro vem do Senhor, porque Tu és aquele que fez os céus e a terra, Tu és aquele que está sobre a minha vida. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos encharcar com a Tua presença, Senhor, porque o nosso coração está cheio de gratidão e alegria pela obra grandiosa que o Senhor tem feito em nós, Pai. Te louvamos em meio às lutas e tentações, porque o Senhor nos regenerou, o Senhor nos fez novas criaturas, e a nossa pátria definitivamente não está aqui, Senhor.
Estamos no mundo, mas a nossa oração é que sejamos livres de todo mal e possamos caminhar, ó Deus, em direção às alturas, vivendo o Teu reino, guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Ainda assim, com os teus olhos fechados, querido. O Salmo de número 23, ele tem uma peculiaridade tremenda. Ele fala que o Senhor, ele utiliza a vara e o cajado para nos consolar. E o salmista, ele termina o texto do Salmo 23 fazendo um paralelo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sei se você sabe, mas o pastor de ovelhas, ele não ia à frente do rebanho, ele ia atrás. Em uma das mãos ele estava com o cajado, em outras mãos ele estava com uma vara. E esses dois eram instrumentos que ele cuidava do seu rebanho. A ovelha estava saindo do caminho, ele então puxava com o cajado. Uma ovelha rebelde, desobediente, ele batia na ovelha com a sua vara. E o salmista, ele chega no final do salmo à conclusão que o pastor está o seguindo, e os instrumentos da bondade e da misericórdia do Senhor são a sua vara e o seu cajado. Que nessa noite, queridos, você possa sair daqui rejubilante, porque o nosso bom pastor, ele cuida de nós, e o exemplo da sua bondade sobre nós é quando ele nos puxa com o cajado dele, ou quando ele nos disciplina, porque tudo isso é para maturidade e é fruto deste amor de um Deus tão grande que cuida de nós, que zela da nossa caminhada e nos ama. Saia daqui nessa noite com teu coração encharcado de alegria, porque o nosso Deus, ele te ama, ele é um Deus bom, ele cuida da tua vida, ele fez tudo o que ele podia com excelência, inclusive entregar o seu único filho por amor de nós. Que nessa noite você saia daqui feliz e renovado para lutar com todas as suas forças contra a tua carnalidade, e eu lutar contra a minha, mas sabedores de somente pelo Espírito Santo podemos vencer. Estenda suas mãos e receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí na pessoa que está próxima a você, que Deus te abençoe. Ali ao fundo nós temos um cafezinho, mas que você já entre numa semana com o coração cheio de alegria e vitória, em nome de Jesus.